Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver, homicídio é registrado no bairro Progresso, aqui em Erechim. Também, entre outros destaques, idoso fica gravemente ferido após cair de árvore no centro aqui da cidade. E também você vai ver uma reportagem especial mostrando um projeto em Machadinho que está dando oportunidade aos artistas nesse tempo de pandemia. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que está no ar com muito frio. Boa tarde, minha gente, boa tarde, minha amiga, meu amigo, obrigado pelo carinho da sua audiência. Frio demais aqui em Erechim, hein? Vamos dar uma olhada na nossa janela do Bom Dia, temperatura na casa dos 2 graus nesse horário do meio-dia aqui na cidade. O céu está nublado aí, como a gente viu, né? Daqui a pouquinho as informações da previsão do tempo. E a gente já começa mostrando para você imagens impressionantes de um veículo que caiu dentro do rio Jupirangaba, lá em Barão de Cotegipe. Olha, esse automóvel aí caiu dentro do rio Jupirangaba na noite dessa segunda-feira. O acidente aconteceu por volta das 7h30 da noite, lá na Avenida Ângelo Calef, na região central de Barão de Cotegipe. O motorista foi socorrido por populares com ferimentos leves. O acidente foi registrado pela Brigada Militar e a Polícia Civil irá apurar as causas aí deste fato. E nós vamos para o site do Jornal Bom Dia agora para mostrar para você que um homem foi morto com tiros na cabeça aqui em Erechim. É a criminalidade assustando, impressionante. Olha, de acordo com as primeiras informações divulgadas, o crime aconteceu por volta das 5 da tarde no interior de um bar, na rua Geraldo Rufino Pinheiro, no bairro Progresso. Este foi o 22º homicídio registrado aqui neste ano. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para socorrer a vítima com disparos de arma de fogo e no local encontrou um homem já sem vida. Ele teria sido atingido por pelo menos 3 disparos, 2 desses foram na cabeça. A vítima foi identificada como Domingos Locatelli, de 56 anos. Conforme relatos ouvidos pela polícia, 2 indivíduos teriam chegado ao local e realizado a execução, fugindo logo após na sequência. O estabelecimento foi isolado até a conclusão dos trabalhos periciais e o crime está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil. Olha, assustador o índice da criminalidade aqui em Erechim, viu? Passo Fundo registrou até agora 19 mortes, tem 300 mil habitantes. Erechim já com 100 mil está na 22ª. Olha, a violência cada vez maior aqui na cidade e também a gente vê aí os crimes cada vez mais brutais, né? Esse caso desse assassinato. Vamos seguindo agora com outras informações e um homem foi preso dirigindo embriagado aqui em Erechim. Olha, foi durante a noite dessa segunda-feira quando uma guarnição da Brigada Militar efetuou aí a abordagem de um veículo modelo Fiat Siena na rua São Roque, lá no bairro Progresso. Em conversa com o condutor do veículo, os policiais perceberam que o mesmo apresentava visíveis sinais de embriaguez. O homem foi convidado e realizou o teste do etilômetro que deu positivo. Diante dos fatos, o condutor de 34 anos foi preso. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após foi liberado. E um idoso ficou ferido após cair de uma árvore aqui em Erechim. Olha, esse caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira. De acordo com informações, o idoso fazia a poda de uma árvore. O acidente aconteceu em uma residência que fica na rua Pernambuco. De acordo com populares, o homem, ao cair, bateu a cabeça nos degraus de uma escada que estava próxima e sofreu traumatismo craniano. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde desta vítima. Seguimos com outras informações e uma dupla foi presa carregando caixas de porcelanato que haviam sido furtadas aqui em Erechim. Olha, durante a noite desta segunda-feira, uma guarnição da Brigada Militar efetuava o patrulhamento de rotina lá no bairro São Vicente de Paulo, antigamente o bairro Floresta, né? Quando na rua Cazuza, os policiais efetuaram a abordagem de 2 indivíduos que carregavam 3 caixas de porcelanato. Os homens admitiram ter furtado os objetos de um ginásio de esporte lá no bairro Novo Atlântico. Os policiais então deslocaram até esse local e constataram aí que se encontrava arrombado e que outras 2 caixas de porcelanato estavam separadas na parte externa do ginásio. Ou seja, os bandidos
Pegaram as duas, como as caixas são pesadas, caminharam aí um eito, encontraram a polícia, mas eles tinham deixado outras duas para voltar a buscar daqui a pouquinho, né? Aí você me diz assim, Leandro, esses caras foram presos, foram para a delegacia e foram para o presídio, né? Não. De acordo com informações, a dupla de 26 e 34 anos de idade foi presa, realmente. Eles foram para a delegacia, mas logo após serem ouvidos, eles foram liberados. E tu acha que eles não vão voltar lá buscar a caixa de porcelanato? E justiça! Vamos seguindo agora, corta para mim, para cá, Patrick, eu vou falar agora, para quem está me acompanhando, de uma ação que, na verdade, o que é agora? Um homem que foi preso com um revólver e drogas lá em Getúlio Vargas. Ah, tá bom. Vamos acompanhar agora na reportagem, veja. Um homem foi preso na noite da última sexta-feira com um revólver calibre 38 e mais 6 munições em Getúlio Vargas. Ele tentou fugir dos policiais que chegaram a uma residência após serem chamados por vizinhos para atender um caso de violência doméstica. Além da arma e munições, o suspeito também estava com 2 buchas de cocaína. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia, sendo logo após encaminhado ao presídio de Erechim. Vamos dar uma olhadinha no site do Jornal Bom Dia, porque uma ação ofereceu abrigo e levou cobertores a moradores de rua aqui em Erechim, hein, gente? O frio e a fome são 2 coisas horríveis, principalmente nesses tempos gelados, né? Por isso, essa iniciativa bacana da Força Voluntária do Alto Uruguai, em parceria com a Defesa Civil aqui de Erechim e a Secretaria de Cidadania, além do Albergue Municipal, realizaram na noite de ontem a primeira ronda Aquecendo a Alma, com o objetivo de levar a moradores de rua e andarilhos até o abrigo municipal, devido às baixas temperaturas que estão sendo registradas na cidade. Durante a ronda, diversos cobertores foram disponibilizados aos moradores e todos foram convidados a se deslocar até o prédio do albergue municipal. A operação aconteceu das 9 da noite até a meia-noite, momento em que os termômetros marcavam 0 graus, com a sensação térmica negativa. Parabéns aí a esse excelente trabalho feito por essas entidades, né? E tá aí, né, minha gente? Aqui em Erechim não tem por que ficar embaixo da ponte, não tem por que dormir na rua, né? Tem o albergue municipal, as pessoas são bem tratadas, o cara tem uma refeição, tem uma cama quentinha, não tem por que ficar dormindo na rua. Se você conhece uma pessoa que está passando essa necessidade, não deixe ela lá, viu? Chame o serviço e se essa pessoa me assistir, vá para o albergue, que é a melhor opção. Vamos passar para cá agora, porque a gente vai falar da Covid-19. Você sabia que a cada 10 pacientes, ao menos um sofre e precisa tratar sequelas dos sintomas da Covid, né? Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa que me falava, né? Olha, Leandro, depois que eu tive Covid, eu tenho dificuldades para respirar. Quando eu caminho, apesar de mais de 6 meses depois da doença, eu ainda tenho dificuldades. Essa pessoa teve leves os sintomas, moderados aí. Vamos acompanhar agora na reportagem. A dentista aposentada Sônia e o supervisor de mineração Rudimar não se conhecem e, mesmo assim, têm coisas em comum. Os dois tiveram Covid e, além de serem pacientes do mesmo fisioterapeuta, possuem como meta a plena recuperação da capacidade física e pulmonar afetadas pela doença. Eles integram o crescente grupo de pessoas acometidas pelo que está sendo chamado de síndrome pós-Covid, caracterizada por sequelas ou persistência de sintomas até 3 meses depois de recuperados. A Organização Mundial da Saúde estima que, de cada 10 pacientes, 1 é afetado por sintomas como arritmia, perda de memória, dificuldade de raciocínio, cansaço, dores, depressão, queda de cabelo. Durante testagem na empresa, em 22 de abril, o Rudimar positivou para a Covid. Logo, ele teve febre, dor no corpo, tosse e 7 dias depois foi levado direto da UPA para o hospital. Já estava com 60% do pulmão comprometido. Precisou de intubação durante 27 dias, quando, segundo conta, perdeu a noção de tudo. Ele superou a doença, saiu do hospital, mas com o corpo diferente, alterado. Fiquei sudorético, bastante suor aí, qualquer horário do dia. De noite, quando estou dormindo, tenho que acordar 2, 3 vezes aí. Dor nas articulações, no corpo e cansaço.
Qualquer esforço a mais que eu faça, eu tenho que parar, fazer um trabalhinho de respiração, voltar ao normal para poder seguir, assim. A musculatura ficou muito debilitada, então fraqueza nas pernas, nos braços, isso aí também fiquei, mas isso já evoluiu bem também. A Sônia é adepta de viagens e caminhadas de longa distância. E foi durante o percurso de Caravaggio entre Canela e Farroupilha, em novembro de 2020, que a Covid se apresentou a ela. Soube que não estava bem a partir de desconforto na garganta e sensação de cansaço. Desistiu do desafio e voltou. Soube de outras pessoas do grupo com Covid. Quando positivou, se tratou em casa por cerca de 2 semanas, quando precisou de hospital, onde ficou por 5 dias. Depois da alta, começou a perceber queda de cabelo, cansaço e sudorese. Desde então, a fisioterapia tem sido amparo para se restaurar física e psicologicamente. Poder correr é uma conquista da Sônia somente depois que ela começou a fazer fisioterapia. Sônia, teu prazer maior sempre foi longas caminhadas, né? Agora, com a fisioterapia, tu já consegue até correr. Como é que está sendo essa conquista para ti? Estou tendo uma luta diária. Todos os dias eu faço fisioterapia, exatamente para isso. Para recuperar o fôlego e estar apta a voltar a caminhar. E a ser feliz. O Robson é fisioterapeuta há 28 anos e reconhece que, mesmo com toda a experiência que tem, precisou se reinventar e aprender muito para tratar as sequelas da Covid nos pacientes, que a cada dia surgem no consultório. Atualmente, são 10 em atendimento. Nós tivemos que nos reinventar, digamos assim, né? Porque são pacientes novos, são pacientes que nem todos têm o mesmo sintoma, as mesmas sequelas, né? E isso é um ramo novo, é uma doença nova, né? Uma epidemia nova para nós. Então, nós a todo dia temos que estudar mais, nos superarmos em termos de tratamento para dar o melhor para o paciente. Cada paciente nos traz um desafio diferente. E isso nos faz crescermos como área da reabilitação e como profissionais também, né? Nós crescemos e aprendemos junto com os nossos pacientes. O Robson explica que os pacientes pós-Covid, mesmo com sintomas já conhecidos, precisam de tratamento diferenciado pela ação agressiva do vírus no organismo. Ele é muito agressivo, né? Esses pacientes chegam a perder 70% para 80% de sua capacidade pulmonar. Então, se torna uma patologia mais agressiva a nível cardiorrespiratório, né? E isso requer tratamento, condutas, né, que diferenciam um pouco das outras questões respiratórias. Os próprios exercícios musculares que se faz, nós temos todos que ter um parâmetro em cima da capacidade cardiorrespiratória. O nível de exigência é diferente. Eu tenho um tremor que não passa, a minha visão ficou prejudicada, eu caminho bem assim, devagar ainda, né, mas perto do que eu saí do hospital eu melhorei 80% assim, com a fisioterapia. Há poucos dias, a colega Gabriela Belo contou a história da Luciane. Ela se recuperou depois de 23 dias na UTI Covid e processo de intubação. A Jaqueline cuida dela aliando técnicas de fisioterapia com o método Pilates. A situação grave e diferente exige enfrentamento diferente. O método Pilates em si, ele trabalha muito essa questão da respiração, a gente estimula muito, né, o sistema respiratório durante a execução dos exercícios, onde a gente está tentando recuperar essa força muscular, aumentar a massa muscular também que ela perdeu em função do peso, que ela perdeu muito peso quando ela estava hospitalizada, recuperando as amplitudes de movimento, a gente trabalha muito o ganho de mobilidade que ela perdeu nesse período que ela ficou imóvel, parada em cima da cama, restabelecendo também outras capacidades funcionais, melhorando também a questão do equilíbrio. Ela também apresenta muito cansaço, muita fadiga muscular, tremores, né? Dependendo do movimento que ela vai fazer, na segunda, na terceira repetição ela já treme e não consegue mais manter o controle motor em função das sequelas da Covid. No caso da Lu, por exemplo, é uma mulher que naturalmente, se ela não tivesse Covid, é uma paciente que eu receberia aqui com outro tipo de condicionamento físico, onde o trabalho seria muito mais fácil, a abordagem seria muito mais fácil. A Lu é uma paciente nova, com 45 anos, que chegou com um quadro de uma paciente de 80, né? Se for falar assim, em questão de limitações respiratórias, funcionais, motoras, o quadro dela veio muito mais grave, assim, em relação ao que seria compatível para a idade dela numa pessoa que não teve Covid. Lembram dos nossos cases lá do início da reportagem?
pois o Rudimar já está retornando ao trabalho, mas seguirá com a físio até se recuperar plenamente. Já a Sônia também seguirá com o tratamento para, em outubro, retomar a caminhada de Caravaggio e, em novembro, em Goiás, se desafiar por 15 dias em 15 quilômetros diários. A Jaqueline é ciente de que o acesso a tratamentos ainda não é universal. Ela participa de um grupo de profissionais de Pilates de São Paulo que oferta lives diárias às 8 horas da noite direcionadas a pacientes pós-Covid. Pensando nesse público final aí que está precisando de atendimento e não consegue atendimento privado, né, e o Sistema Único de Saúde não consegue suprir, eu transmito toda semana, nas quartas-feiras, e todos os outros dias da semana tem transmissão de lives ao vivo voltadas para o público final, pensando em reabilitação, em alívios de dor, usando só itens simples que as pessoas tenham em casa, para que as pessoas possam realizar. Não é voltado para os profissionais da saúde, sim para o público final que está em casa, que não tem recursos de praticar uma fisioterapia, de praticar um pilates. Já o Robson deixa como dica um fácil exercício para auxiliar na restauração da capacidade pulmonar. Uma dica que a gente dá sempre para os pacientes, né, aqueles que não têm acesso e que queiram fazer exercício respiratório em casa, eles podem pegar uma garrafinha de água mineral de 500 ml, né, preencher com água até a metade e colocar um canudo, né, desses de canudo de refrigerante, dentro da garrafinha. Puxa o ar pelo nariz, né, e quando for soltar o ar, solta pelo canudo dentro da garrafinha, fazendo com que a água dentro da garrafa borbulhe. Mas em torno de 3 vezes ao dia, em torno de 10 a 20 repetições. Muita gente está tomando a vacina da Covid-19, tirando foto, né, com a vacina, e muita gente também tira foto mostrando o cartão de vacinação. Mas atenção, isso pode ser um risco para golpes. Veja. Não é raro ver a felicidade de quem acabou de tomar a vacina contra a Covid-19. Para comemorar, muita gente posta as fotos nas redes sociais. Em alguns casos, até para incentivar que outras pessoas vacinem também. Foi o caso da Rosana. Eu vi as pessoas publicando seu cartãozinho de vacinação, eu até pensei, eu falei, nossa, mas ali tem os dados pessoais. Aí eu já pensei, falei, não, eu não vou colocar meu cartãozinho de vacinação, mas eu vou tirar uma foto minha sendo vacinada, porque eu quero ter esse registro, né? Quero comemorar a vacina e o SUS. A Rosana está certa. O cartão de vacinação contém informações como o nome completo relacionado a números de documentos, que podem ser facilmente usados para aplicar golpes. Em mãos erradas, essas informações são um prato cheio para aqueles estelionatários que podem, de fato, falsificar um cartão de vacinação, usar esses dados pessoais exibidos nas redes para os golpes financeiros e criação de documentos falsos e até mesmo vender cadastros inteiros de vacinação no mercado paralelo. No lugar de postar a foto do cartão de vacinação, especialistas em segurança digital sugerem divulgar a foto da vacinação em si, em que apareça apenas o vacinado. Se quiser que o profissional de saúde saia na foto, é necessário pedir a autorização dele. E se fizer questão de postar o cartão, é possível tomando alguns cuidados. Hoje em dia existem muitos filtros para fotos, aplicativos disso, né, em que você pode borrar o seu nome completo ou borrar os seus dados pessoais e aí sim então publicar. Mas não é recomendável fazer isso de qualquer forma. Bandidagem não está perdoando nem o cartão de vacinação, hein, para aplicar um golpe. Que situação. Vamos falar agora para você que está me acompanhando. Olha, o governo do Rio Grande do Sul lançou os projetos Iconicidades e Pavimenta, ou seja, vai aí buscar recursos para pavimentar estradas, né, do nosso estado. Veja. O governo do estado lançou mais 2 projetos que fazem parte do programa Avançar. O projeto Iconicidades vai identificar e revitalizar arquiteturas simbólicas em todo o Rio Grande do Sul. A ideia é ressignificar ambientes que façam parte da identidade local, seja pela localização, pelo estilo arquitetônico ou mesmo pelo uso que tiveram no passado. Todas as cidades que tenham pelo menos 100 mil habitantes podem se candidatar em um chamamento público, podendo inscrever quantos espaços quiserem por meio do formulário disponível no site
iconicidades.rs.gov.br. A partir da inscrição, esses projetos vão ser analisados, vão ser avaliados por uma banca julgadora e os 5 melhores projetos vão ser contratados pelo Estado para serem desenvolvidos. Já o projeto Pavimenta vai aplicar mais de 170 milhões de reais em obras de infraestrutura urbana em parceria com os municípios. O Estado vai apoiar os municípios de 2 formas: a partir do desenvolvimento de projetos de engenharia de infraestrutura rodoviária e através da análise de viabilidade técnica de projetos já existentes, que podem dar lugar a convênios para a realização de investimentos nas obras selecionadas, mediante contrapartida das cidades. Nesse primeiro lote a gente vai contemplar então municípios até 20 mil habitantes na primeira faixa, a segunda faixa de 20 mil a 200 mil e acima de 200 mil habitantes. É um projeto maravilhoso porque ele vai dentro do município. Então o Estado está cada vez mais ao lado dos municípios para fazer profundas transformações com visão de futuro para o Rio Grande do Sul. E olha, mais de 400 milhões de reais serão liberados para socorrer o setor de eventos aqui no Rio Grande do Sul. Veja. Mário Frias anunciou a abertura de uma linha de crédito para o setor de shows e eventos via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A gente tem algumas linhas de crédito para ajudar o setor de eventos que está definitivamente a ponto de ser destruído, né? Não é mais uma questão de como ele vai ser afetado, e sim como ele vai se recuperar dessa pancada forte que foi a Covid-19 para esse mercado em específico. São 408 milhões que a gente está planejando, então vem muita coisa boa por aí. Segundo o secretário, por causa da pandemia, o governo prorrogou o prazo de utilização dos recursos da Lei Aldir Blanc por mais 6 meses. A lei, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em junho de 2020, garantiu uma renda emergencial a profissionais do setor de cultura, como artistas, contadores de histórias e professores de escolas de arte. Ao todo, já foram transferidos cerca de 3 bilhões de reais para estados e municípios e cerca de 700 mil trabalhadores foram beneficiados. Mário Frias anunciou ainda a criação das Casas de Cultura Digital para capacitar jovens de todo o país para trabalhar no mercado de jogos digitais. Que a criança, que o adolescente não tenha o tempo ocioso para se envolver com drogas, para se envolver com o crime, e façam daquilo que eles gostam a sua profissão no futuro. E olha, em Machadinho aconteceu a pré-estreia da obra Licalopex, a jornada do Graxinha. Essa iniciativa vai ser mostrada na reportagem da Ragnar Zaga, é muito positiva, porque ela mostra o trabalho realizado por o Hotel Termas Machadinho, o Resort Termas Machadinho, que está dando oportunidade para grupos de teatros e artistas locais aí, ou seja, o hotel está patrocinando essa peça para não deixar os artistas passarem dificuldades nesse momento de pandemia, onde é que não pode acontecer as peças teatrais, né? Então foi feita essa pré-estreia, vamos acompanhar na reportagem. Aconteceu na última quinta-feira a pré-estreia do espetáculo Licalopex, a Jornada de Graxinha, no Machadinho Termas Resort Spa. O evento foi destinado à imprensa, autoridades e digitais influencers para a divulgação da estreia que acontece em julho. As sensações obtidas durante o espetáculo são emocionantes. Um misto de comédia, aventura e drama tomam conta do espectador durante a peça. Dirigido pelo ator e diretor Ayrton Fabro, a apresentação conta a história de Graxinha, um filhote de Graxaim que é mascote do resort e, juntamente com sua turma, ajuda a floresta a cuidar das águas. Conforme Ayrton, roteirista e diretor, a peça vem sendo desenvolvida há muito tempo. Esse é o projeto Licalopex, que nós estreamos hoje. É um processo que já vem há muito tempo pensando nele, tudo em função do mascote do Resort Termas Machadinho ser um Graxaim, que é o Graxinha, com o nome Graxinha. Então o Juarez veio com uma proposta junto ao Grupo Aldeia Teatral para nós construir um roteiro, construir todo um espetáculo com esse propósito, de resgatar, ou de trabalhar, ou de projetar, o Graxinha, mas junto com o Graxinha, todos os animais que aqui são típicos da região.
roteirista ainda destaca que o mérito da realização do projeto é de toda a equipe. Não foi um mérito de uma equipe que está aí para produzir grandes espetáculos. Então, eu acho que está surgindo, hoje foi o início de uma grande caminhada dos ciclos culturais que o Machadinho Termas aí, Resort, está proporcionando para os hóspedes. A idealização do projeto parte do diretor executivo do Grupo Machadinho, Juarez Tavares. Esse espetáculo representa para o Machadinho Termas Resort Spa um começo de um ciclo do ano inteiro de grandes espetáculos culturais aqui no resort, mas representa a realização de um grande sonho. E também representa deixar um legado para a cidade, dar oportunidades para os artistas locais e trazer muita alegria para os nossos hóspedes. O coreógrafo Jonatas Nogel, que já trabalhou com alguns espetáculos na Broadway e em São Paulo, trouxe a Machadinho um universo lúdico para o espetáculo. Trabalhamos com alguns espetáculos da Broadway em São Paulo e a gente veio com essa ideia do seu Juarez, do Ayrton, de trazer esse universo lúdico, né, para o espetáculo. E aí a gente foi nessas ferramentas mágicas do texto que eles construíram e junto com os atores que é daqui do município, a gente foi criando no tempo de cada um, né? E aí a gente optou por coisas muito neon, espacial, né, para trazer essa coisa da aventura. E aí a gente foi construindo desde as cenas até as coreografias baseado nesse universo que já existia, que era um universo muito mágico, muito rico. A atração aborda outro tema importante, a preservação da água, que na oportunidade é chamada de Fonte da Vitalidade, uma nobre referência às fontes de água termal de Machadinho. A programação inicia em julho e estende-se até outubro deste ano. Para os hóspedes que desejam assistir, as exibições já estão inclusas nos pacotes destes períodos. Muito bem, gente. Vamos acompanhar agora o acompanhamento vacinal, os dados da vacinação. Veja quem pode se vacinar hoje e os números aqui na nossa região com a Taine do Carmo. Muito bem, e agora nós vamos ao acompanhamento vacinal aqui em Erechim e também na região. Nós iniciamos contando para você quem se vacina amanhã, nesta terça-feira. De acordo com a informação aqui da Prefeitura, que é divulgada por meio da Secretaria de Saúde, amanhã, terça-feira, então, será a vez das pessoas com 41 anos de idade completos ou mais que farão a primeira dose contra a Covid-19. Também aquelas pessoas que precisam fazer a segunda dose da AstraZeneca a partir de amanhã também já podem fazer essa vacinação. Nós lembramos que a pessoa deve ir até a central de vacinação, que se localiza na rua Júlio Trombini 634, lá no bairro Três Vendas, na antiga Fundação Cotrel. O horário é das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde e é necessário levar a documentação como comprovante de residência, CPF, identidade, cartão do SUS e também a carteira de vacinação. E agora nós vamos falar sobre os dados da Covid-19 e também as pessoas vacinadas aqui no município de Erechim. Nós temos esse outro boletim, que é o Boletim Coronavírus. Temos os dados atualizados nesta segunda-feira, dia 28, até às 4 horas da tarde. Em relação aos casos confirmados, nós temos 13.224. Casos recuperados, 12.858. Casos ativos, que são aqueles pacientes em período de transmissão, 213. E em relação aos óbitos, 173. Agora, falando das hospitalizações, trazemos os dados também. O total são 54 pessoas hospitalizadas, que se dividem em Erechim, pessoas aqui de Erechim, na UTI, temos 21 pessoas, na unidade Covid, 14. Pessoas que estão hospitalizadas de outros municípios nós temos na UTI 12 e na unidade Covid 7. Em relação à vacinação com a primeira dose, são 44.991 e pessoas vacinadas com a segunda dose e dose única, 18.534 pessoas. Esses são os dados de Erechim. Agora nós vamos ver como está a Covid-19 e também a questão da vacinação aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Temos esse outro mapa, que é um mapa que é divulgado pela AMAL, a Associação dos Municípios do Alto Uruguai, e que compreende também a região de Nonuai e Rio dos Índios. Em relação
relação aos dados atualizados nesta segunda-feira até às 5 horas da tarde, nós temos confirmados o total de 28.228, recuperados 27.125, casos ativos 674, óbitos 429. Sobre a ocupação dos leitos, tanto da Fundação Hospitalar Santa Terezinha quanto do Hospital de Caridade de Erechim, a UTI corresponde a 89,19% de ocupação, em relação aos leitos clínicos, 28,48%. Falando em relação à imunização total aqui na região, nós temos com a primeira dose 112.919 pessoas, que corresponde a 47,33%, e com a segunda dose 49.741, que corresponde a 20,85%. A nossa região ela está sob ação desde o dia 28 de maio e mantém aqui, nós estamos ainda em alerta, né, região 16, desde o dia 22 de junho. Agora a gente vai saber como está a vacinação aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul. E de acordo com os dados oficiais, com a primeira dose, são 4.536.612 pessoas que receberam a primeira dose, com a segunda 1.803.092 pessoas, dose única 18.041, totalizando 6.357.745. Sobre as doses recebidas, 8.343.986, aquelas que foram distribuídas, 7.378.450 e o total aplicado corresponde a 86%. Nós lembramos que se você quer mais informações sobre a vacinação, nós temos todos esses dados de forma separada no nosso site e também aqui no Facebook do Jornal e TV Bom Dia. Bacana, né, gente? Você acompanha sempre aqui na TV Bom Dia o acompanhamento vacinal no período da noite. Fique ligado nas nossas redes sociais para você saber de todas as informações aí e ir lá tomar sua vacina. Agora tem um recado importante da Solar Imóveis. Você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, a Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Intervalo! Já já eu tô de volta para falar desse frio. Não sai daí que o Bom Dia Notícias volta já. A vacinação contra a gripe já começou. E é muito importante que os públicos prioritários tomem a vacina, pois a gripe também pode levar a casos graves e até mesmo a morte. Veja quem vai ser vacinado em cada etapa, pois a campanha será organizada para evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social em razão da pandemia. Primeiro serão gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois serão idosos com 60 anos ou mais e professores. Em seguida será a vez dos doentes crônicos, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus, trabalhadores portuários, membros das Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Vacinação contra a gripe. Eu vou. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Atenção! Mais uma vez, as UTIs Covid dos hospitais da região estão lotados e corremos o risco de ficar sem insumos hospitalares. É preciso agir. Atenção aos números. A AMAL e seu comitê técnico estão tomando medidas para preservar vidas. Cada um precisa fazer a sua parte. Use máscara, evite aglomerações, lave as mãos, cuide-se e cuide de quem você ama. Depois pode ser tarde.
A LBN, sempre inovando, acaba de inaugurar sua fábrica de pré-moldado. A empresa possui uma equipe qualificada, formada por consultores, engenheiros e construtores. A metalúrgica LBN acompanha todas as etapas de implantação da estrutura, desde a avaliação do terreno, projetos estruturais, até o transporte e a montagem das peças de concreto pré-moldado, inclusive a montagem da cobertura, piso e outros serviços que se fizerem necessários, entregando a obra pronta para o cliente. Esse investimento é mais um projeto de longa data. Poder gerar emprego, contribuir para o crescimento da nossa região é gratificante. Temos grande expectativa em conquistar novos negócios e mercado, sempre oferecendo ao cliente o melhor custo-benefício, superando as suas expectativas. Com grande capacidade de produção, as placas, pilares e vigas de concreto são produzidas em modernas formas metálicas. A fábrica também possui caldeira. Com isso, acelera a cura das peças, otimizando assim a produção. A empresa montou uma equipe de engenharia, adquiriu softwares para dimensionamento estrutural, fez parcerias com fornecedores e, com isso, desenvolveu seu projeto para os produtos da nova linha LBN. A LBN hoje oferece soluções diferenciadas para o cliente, de acordo com sua necessidade. Seja um pavilhão produzido em aço ou pré-moldado, sempre prezamos pela qualidade e total satisfação de nossos clientes. Há grandes desafios pela frente, mas com determinação, planejamento e autoconfiança, seguimos rumo a novas conquistas. Na LBN, o cliente encontra a qualidade e agilidade do projeto à execução da obra. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Vacinação contra a Covid-19. Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. O seu Antunes já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e agora está na dúvida. Ele precisa mesmo tomar a segunda dose? É claro que precisa. Seu Antunes, a segunda dose da vacina é fundamental para garantir a imunização contra a Covid-19. Além disso, quanto mais pessoas vacinadas com as duas doses, menor a possibilidade de transmissão da doença ao seu redor. Por isso, verifique a sua caderneta de vacinação. Veja a indicação da data para a segunda dose e, quando for a hora, compareça à unidade de saúde ou local de vacinação. Caso não possa comparecer no dia agendado, não deixe de se vacinar. E lembre-se, todas as vacinas oferecidas pelo governo federal são testadas e aprovadas pela Anvisa. Quando chegar a sua vez, vacine já. Baixe o aplicativo Conect SUS no seu celular. Ele é a sua caderneta digital de vacinação. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Voltamos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora com os destaques da coluna Pente Fino com o Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Muito bem, o destaque da coluna de hoje começa com a troca de postes no bairro Cristal, que gerou indignação de moradores e empresários. Como assim? Sabe, essa é uma coisa que o Pente Fino sempre busca, né? Coluna, alguns problemas da cidade. E esse é o problema, o que diz o cara assim, isso não é irresponsabilidade, é burrice, o empresário me disse.
Que essa rua, essa aqui é a Avenida Tiradentes, só que ela é depois que termina Tiradentes, que desce por dentro, passa por trás do Pecim e sai quase lá embaixo na System, sabe? E sai na Sidney Guerra. Ali tem uma ruazinha, onde tem essa empresa System, que é a maior empresa que tem ali na frente, onde tem vários postos no meio da rua e não tem sinalização. E aquele tem um carro que ele já bateu, os caras têm medo que alguém vai morrer, cara, que esses postos. Eles estão quase 10 anos fazendo os pedidos para trocar os postos de madeira, trocaram agora os postos de madeira, mas botaram no mesmo lugar os de concreto. A chance de dar uma colisão, alguma coisa mais grave, é muito forte. Essa é a reclamação dos moradores que estão indignados. O cara já teve acidente, o cara só teve perda total quase do carro, não se machucou, mas os caras acham que é uma piada botar os postos no meio da rua. É para chamar acidente, né? Então eles pedem uma solução, está aí as fotos do acidente, de algumas semanas atrás, e também dos postos trocados semana passada, ó. Então foi colocado o poste no meio da rua. Que legal, né? Até um cara disse assim, um cara foi bem irônico, disse assim, ó, cara, eu lembrei, quando eu vi essa obra, eu lembrei de Carlos Drummond de Andrade. Ó. No meio do caminho havia uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, se referindo aos postes. Né? É verdade. Bom, antes de começar aqui o bate-papo, eu já te perguntava se essa notícia está sendo uma das mais lidas hoje lá no site do Bom Dia, em busca de um terreno para a rodoviária aqui de Erechim. A gente sabe que a rodoviária é uma concessão que o Estado dá, via DAI, coisa e tal, né? Quem tinha concessão acabou não querendo mais tocar. Aí eles abrem tipo um edital, alguma coisa, e apareceu um interessado. Só que desse um interessado, não vai assumir as questões, o dono do terreno, que não é o mesmo que tinha concessão, pediu o terreno nobre, ali perto da Ouro e tudo, e com o novo plano diretor, ele pode fazer, acho, 30 andares, então é uma moeda de troca muito grande com construtoras. Então agora está todo mundo, até ontem na Câmara, os vereadores pedindo se alguém soubesse o terreno. Inclusive o terreno do lado ali, que antigamente também era utilizado, já está sendo praticamente construído um prédio, né? Até porque nós temos duas, a rodoviária estadual é uma coisa, a intermunicipal é outra. O negócio está na intermunicipal. Na intermunicipal, aquela maior, não aquela aqui dos Zonas da Reunidas. Então, daqui a pouco eu vou ficar sem terreno. Não sei como é que vai ser, as construtoras, as imobiliárias vão atrás dessa pessoa para tentar achar um local. Não pode ser qualquer local, né? Não pode ser qualquer tamanho. Onde seria? Na minha concepção, sabe onde eu acho que seria o melhor lugar para a rodoviária? Não sei. Ela tem um monte de terreno e é fácil acesso à BR, na Casa Molinera, onde tem o Senai ali, tem a escola do município, ali tem muitos terrenos parados que ali poderia ser rodoviário. Então, uma vez já escrevi sobre isso lá atrás, e lembrei agora, nem escrevi, que ali, cara, que ali tu já está já sai na rua Sergipe, tu já está na Morada do Sol, tu já está no Trevo do Atlântico. E tu vai para o sul, tu vai para o norte e já está quase na BR. Uma ideia. Aí cabe agora as imobiliárias, esses caras também devem estar procurando, mas está todo mundo oriçado, que é uma chance de negócio aqui, né? É verdade. Vamos ver se a população não se desassista, né? É uma crueldade o que o governo está fazendo com os velhinhos. Ontem foi aprovada uma moção de repúdio do Vale da Usoto e até acho que eu concordo com ele, por isso que eu publiquei, porque ele acha que eles suspenderam um tempo a prova de vida e agora voltou a prova de vida. E cara, ainda estamos numa pandemia, os velhinhos têm que ir nas agências bancárias, nem muitos podem, não sabem lidar com aplicativos e coisa e tal. A prova de vida tem que ser presencial. Ele não concorda, ele pediu uma moção de repúdio para mandar para o Supremo, para vários, para o Conselho Nacional de Justiça, para o INSS, que vai se encaminhar essa cópia. Foi aprovado por unanimidade, ele diz que é uma crueldade que o governo está fazendo com os velhinhos. Estou como exemplo que esse final de semana faleceu o pai do Beto Albuquerque, que é o líder maior, seu vice-presidente nacional do seu partido. Ele nunca saiu de casa da pandemia, ele só foi fazer a prova de vida. Quando não foi fazer a prova de vida, pegou a Covid. Então, ele usou um exemplo prático e eu acho que temos que tomar cuidado. A pessoa, quando tinha todo mundo imunizado com as 2 doses, o tempo, nós precisamos ter mais cuidado. Eu acho que essa sensibilidade o governo federal tem que ter, né, com relação a essa questão. Tem tanta coisa que o dinheiro vai errado, talvez se algumas bandeiras dá problema, que sempre teve, não é a pandemia, sempre teve os golpistas em qualquer segmento. Então, nesse momento, eu acho que não deveria fazer esse tipo de coisa. 6 novos técnicos em enfermagem para o Santa. Olha, isso, sempre que você contrata a pessoa para a saúde, é sinal que nós estamos com ela sobrecarregada. E o Santa Terezinha está sobrecarregado. Onde foi aprovada, então, essa que é temporária em função da Covid também, que ainda baixou, né? Ontem tinha 37, está baixando, mas tem as equipes exaustas, tem que fazer descanso, tem gente com atestado, aquela coisa toda. Então, para não sobrecarregar quem está, não deixar de prestar o serviço, estão contratando, foi autorizado o município a contratar 6 para o período emergencial, principalmente na parte do TI da Covid, para estar trabalhando.
Bom, você falou aí da ação da Câmara. Olha, a primeira sessão como presidente, como é que foi o Juarez Bernardi, do PSB, ontem? Ontem foi a primeira sessão dele, né? Tocou normal, só que o segundo secretário, que é o Araújo, acabou não sendo ele o segundo secretário. Porque o primeiro secretário também está afastado por saúde, que é a Sandra Piccoli. Aí quem fez a leitura dos projetos foi o Carlinhos Magrão do PSDB, não foi o Araújo que fez, né? Mas foi tranquilo, durante os próximos 30 dias, então ele que vai fazer essa condução dos trabalhos. Muito bem. Bom, asfaltamento de ruas. Conversei rapidamente com o prefeito Polis ontem, ele disse, com essa que veio as chuvas aí e tudo, ele disse que tem umas 15 ruas da cidade que não tem mais o que fazer. De tapa buraco e tudo, então eles estão fazendo um mapeamento e logo vai ser um edital para asfalto a quente, para asfaltar 15 ruas da cidade. Não sei ainda a relação dessas ruas, não me passou, mas é uma informação que me passou no final do dia das últimas do executivo que estavam discutindo, né? Alta rotatividade no Legislativo Erechinense. Essa é uma marca nessa atual legislatura. A gente vê vários vereadores que ninguém, assim, tem atuações nas comunidades, mas que o grande público não conhece. Ontem, por exemplo, de 17, 5 assumiram. Tinha 5 suplentes ontem. E não são os primeiros com suplentes, porque o primeiro com suplente, a maioria está trabalhando no governo, porque a maioria dos vereadores são da base aliada e tem secretários, tem adjuntos, tem diretores que estão trabalhando. Então, tu chama os para baixo. E isso é bom para o cara poder concorrer novamente depois, né? Tive oportunidade, por exemplo, aqui, ó. Quem que assumiu ontem, para ter uma ideia, ó? A Clariana Dondé, do MDB, já tinha assumido, que fez 321 votos. O Claudio Miro Pereira, do MDB, o Bomba, que começou nas urnas com 475 votos. O Claudir Zagalo Nunes, do PCdoB, que fez 42 votos nas urnas. Gelson Zayos, do Republicanos, que em 2020 teve nas urnas 110 votos. E o William da Cruz, do PT, com 111 votos. Dá 900 e poucos votos, todos eles. Então, tem chance pessoas com só a coragem de botar o nome e ter essa oportunidade de assumir, ter seu nome na história, eu acho legal. Né? Eu acho legal. Ele teve que toda semana, é que nem o time do Inter do Grêmio, nunca repete uma formação toda semana, né? Mais ou menos, hoje está assim a Câmara Vereador. É verdade. Mas essa rotatividade é importante, ela devia ser sempre assim. É importante pra escutar todos outras visões, né? Exatamente. Tu traz lá o cara na comunidade do bairro X, chega lá e traz todas as demandas do bairro X e mostra para o executivo onde estão os problemas. Então, esse é um trabalho legal, tu acaba valorizando as pessoas, tu mantém no partido para uma possível concorrida nova, né? Porque todos que se elegem precisam dos que têm menos votos, né? Ninguém se elege sozinho. Entendeu? Destaques da coluna Pente Fino, a mais lida no impresso e no digital. Obrigado, viu, Rodrigo? Até a próxima. E amanhã, uma informação de primeira mão que ainda dá para trazer, que nós postamos até no site? Na coluna, na semana passada, retrasada, onde nós cravamos que o novo coordenador de saúde, que demos 3 meses sem, aqui da 11ª, seria o ex-prefeito de Rio Grande do Sul, o Mário Serão. E essa madrugada, então, saiu o nome no Diário Oficial do Estado. Então, ele é o novo coordenador. Amanhã ele deve assumir suas funções junto à coordenadoria. Mário Serão, o senhor Transbrasiliana, né? Agora vai para a saúde. Ex-prefeito de Ipiranga, tá certo. Obrigado mais uma vez, viu? Até amanhã. Vamos agora aos destaques do comentário do Igor Miller. Te liga, opinião, você também vem aqui. A vacinação vai avançando aqui na região e hoje já engloba aí os grupos, a faixa etária de 41 anos. Então, quem tem, final de semana foi 43, 42 ontem, 41 hoje. A gente está previsto chegar mais uma leva grande de vacinas no estado, mas já estamos numa faixa etária de 41 anos e vai aumentando, ou enfim, vai diminuindo. E isso é importante para a gente voltar e estabelecer uma certa normalidade. No entanto, o que o pessoal ainda tem enfatizado, os especialistas, as pessoas da área médica, é que é necessário a gente continuar tendo os cuidados, mesmo quem vacinou, porque ainda a gente não está sob controle, a doença não está sob controle. Né? Então, é preciso ainda tomar aqueles cuidados de higiene e, enfim, manter um certo distanciamento. Todas aquelas recomendações que a gente vem falando exaustivamente ao longo aí de mais de ano. Mas a boa notícia é que vai avançando a vacinação e cada vez mais envolvendo parcelas da comunidade. E isso nos dá uma certa segurança, nos dá com certeza segurança, porque a gente vai criando a imunidade tanto esperada coletiva, dentro das famílias, com os familiares vacinados, né,
aumentando esse número dentro do ambiente de trabalho, né? Tendo as pessoas aí vacinadas, os colegas, as pessoas que trabalham, que estão todo dia junto e depois vão para casa. Então, tendo a imunização se estendendo para o conjunto da sociedade, e aí a gente vai colher logo um pouco mais, acredito eu, os frutos disso. E voltar a ter um nosso convívio, voltar a ter a nossa vida normal como era antes. Tem gente que diz aí que isso vai demorar um tanto, mas na medida que a vacinação tomar conta aí, um grande aspecto da população, acredito que a gente vai voltar a ter minimamente aquilo que tínhamos antes, né? Que é, enfim, simplesmente, simples e puramente acordar, viver e ter a vida normal. Então, para finalizar, e é importante repetir isso, né? A gente não pode deixar de lembrar essa questão, que eu acho que é o fundamental, que também batemos muito nessa tecla, né? Quem não se vacinou e pode se vacinar, vá se vacinar, não deixe de fazer a vacina. A vacina é o único caminho, como afirmam todas as pessoas entendidas da área, a vacina é a única maneira de a gente conseguir conter e combater doenças infecciosas, doenças transmitidas por vírus como essa que está aí. Entendeu? E quem chegou à idade adulta não pode esquecer que tomou muitas vacinas quando eram criança. E nós não questionávamos as vacinas quando nós éramos crianças. Simplesmente nós íamos lá no postinho de saúde tomar uma agulhada bem doída, que ficava marcada no braço e ficou marcada no braço até hoje. Então, assim, quem sobreviveu e a vida vai se estendendo e a idade a gente vai vivendo cada vez mais justamente em função dessas ferramentas e desses suportes que a gente tem. Vacinas, entre outras coisas. Saneamento básico, alimentação, enfim. É isso que faz a vida ter longevidade. Então, quem não se vacinou, vá se vacinar. Está disponível para todos. É só ir se dirigir lá ao centro de vacinação e fazer a sua imunização. Até porque isso não diz respeito somente ao indivíduo, mas ao convívio em sociedade. Essa é a questão. Um bom dia e é isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. Vamos agora com os destaques do Bom Dia impresso e digital para você. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição desta terça-feira, que traz na capa a situação do esporte, o Canarinho, que ontem empatou em casa e seguiu na vice-liderança agora do grupo pela Série C. Na coluna do Rodrigo Finardi, ele conta sobre a troca de postes no bairro Cristal, que gerou indignação de moradores e também de empresários. Na página 3, em 12 meses, mais de 700 famílias do Alto Uruguai ingressam no Bolsa Família. Página 4, os colunistas de opinião. E na 5, pós-fim de semana, casos ativos e internações diminuem, porém os hospitais ainda registram 5 óbitos. A página 6 tem o fato da foto e na 7, Cine de Erechim entre as agências com mais vagas em todo o estado. Página 8, o ZB Estilo das Imbiares, ela fala sobre as festas juninas que fazem parte da nossa cultura. E na 9, um projeto muito bacana, Abrigo Amigo, da URI. Página 10, tradicionalistas do Alto Uruguai falam sobre um novo presidente do MTG. E na 11, resultados positivos e muitas conquistas lá em Erebana. Página 12, políticas públicas municipais de incentivo ao campo é pauta lá em Áurea. E na página 13, para auxiliar ensino e aprendizagem em São Valentim. Página 14, gente que ama a festa junina, sabe as comemorações. E na página 15, previsão de geada e frio intenso nos próximos dias. Tem os classificados do Bom Dia, em geral, imunização contra a Covid-19 registra 1.284 munícipes vacinados no último sábado. Página 19, presidente da CIE participa da atividade com direção da federação. Tem ainda o caderno de variedades
E insegurança, denúncias resultam na apreensão de armas e prisão aqui em Erechim. Página 23, o Ipiranga empata em casa e segue agora na vice-liderança do grupo pela Série C. Contra a capa do Bom Dia, a Inter conquista 4 pontos em desafios fora de casa pelo Brasileirão. Outras informações você também pode estar acessando no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira, que está aí preparado para este inverno. Está usando até luvas, Eric. O frio tá grande, boa tarde. Tudo bem, Leandro? Esse frio me lembra Stamford Bridge, Londres. Brincadeira. Olha Nunca só. visitei Londres, mas tá muito frio mesmo aqui em Erechim. Não acredita nisso, Joy? Meu Deus. Vamos falar de esporte então, o londrino. Seguinte, vamos falar do Ipiranga, o pessoal tá dando risada aqui. Vamos falar do Ipiranga, que o Ipiranga ontem pegou um frio lá na beira do Colosso da Lagoa de sensação térmica de -10, parecia, né? É, muito frio. E a torcida do Ipiranga fez uma crítica até ao Ipiranga, que empatou com o Figueirense, mas de fato, que se for levar em consideração o frio que estava ontem em Erechim, e hoje permanece muito frio, um jogo em que o Ipiranga jogava em casa contra o Figueirense, com a corda bamba, o time do Figueirense, que não faz um bom início de Campeonato Brasileiro Série C, o Ipiranga conseguiu um belíssimo resultado, sem criar muitas chances de gol também, é verdade, no primeiro tempo e no segundo tempo seguiu assim, um jogo bastante duro no meio campo também, mas o Ipiranga que conseguiu dar alguma resposta e na vice-liderança, e eu até chamo a atenção para a tabela aqui de classificação, Leandro, porque o Ipiranga se encontra na vice-liderança do grupo B, mas na classificação geral o Ipiranga está muito bem. No outro grupo, Manaus, que é líder, tem uma pontuação muito parecida com a do Ipiranga, ou seja, essa pontuação é muito boa, levando em consideração os adversários também que o Ipiranga já enfrentou. Por exemplo, o Criciúma, o Ipiranga perdeu, mas já o enfrentou. O Criciúma aparece com 11 pontos, com o mesmo número de partidas que o Ipiranga. Então, estar em segundo colocado, com o Novo Horizontino atrás, também com 10 pontos, para mim é muito bom, até porque o Mirassol, olha só, um dos favoritos, na minha opinião, com 7 pontos. Então, o Ipiranga está bem colocado no seu grupo. E olha só, um jogo também em que o Ipiranga, todo mundo ficava na dúvida, quem que ia assumir a posição do Reinaldo, uma das referências em campo do time do Ipiranga, o Douglas, que era, acho que até a minha preferência também, assumiu o vaga, o sistema defensivo com Douglas e Canoa, dupla de zaga, Muriel e Jonathan, a dupla de laterais, um meio campo muito parecido com o que já vinha atuando nos últimos jogos, o Sodré, que assume posição no meio campo, Dico, Silvano, Cleiton e o Mikael, a dupla de volantes, e lá na frente, o Diego Quirino, que perdeu um gol muito claro, quis cavar, e o técnico Júnior Rocha, muito inteligente, eu até comentei com algumas pessoas, olha, eu não lembro, talvez é porque eu seja um pouco novo, mas eu não lembro de um técnico tão qualificado como o Júnior Rocha no comando técnico do Ipiranga. O Ipiranga está bem, muito por conta do trabalho dessa comissão técnica. Vamos dar uma olhadinha na tabela que pedi para o pessoal colocar, até porque o Figueirense é um time muito forte, deu para perceber ontem, só que está numa maré de azar, né? Porque vem empatou com o Ituano, empatou com o Mirassol ali e agora empata com o Ipiranga. Se não me engano, em 6 jogos fez apenas fez 5 pontos em 6 jogos, né? Então aí vem empatando, mas deu para ver que realmente está muito forte. E o Júnior Rocha falou sobre esse jogo, avaliou essa equipe, essa competição e falou sobre isso no final do jogo. Nós vamos ver a fala do Júnior Rocha e na sequência do Sodré, que foi destaque também da partida, e já a gente volta para falar mais do jogo de ontem. Um jogo extremamente difícil, né? Muito competitivo a Série C esse ano, está bem elitizado. Alternamos no jogo, né? Começamos bem no jogo, tomando conta, né? Criando as melhores oportunidades, aí depois o Figueirense conseguiu equilibrar as forças aí, e foi assim até o final. Fico contente, né, com a competitividade, organização defensiva, ofensiva, e pena que hoje nós não fomos efetivos, porque as chances mais claras de gol foram nossas, mas continuamos trabalhando, continuamos com o foco da classificação e vamos em busca de pontos lá em Barueri. Foi um jogo muito difícil aqui dentro de casa, a gente buscava os 3 pontos. Peguei uma equipe que estudou o nosso trabalho, estudou o nosso jogo. Foi um jogo disputado, foi um jogo muito difícil. Mas esse ponto
querendo ou não foi ruim, estamos na vice-liderança. E o nosso time vai trabalhar pra caramba a semana toda para buscar os 3 pontos, respeitando, lógico, o time fora de casa, o time do Oeste. Mas vamos buscar os 3 pontos fora de casa, foi um jogo muito difícil. E se Deus quiser, vai dar tudo certo pra gente aí. Muito bem, Eric. E agora o Ipiranga, qual é o próximo desafio na Série C? É fora de casa, né? Boa pergunta, porque eu tenho aqui as anotações dos jogos do Ipiranga. Sequência, Oeste no sábado, o Novo Horizontino em casa, depois vai jogar fora contra o Ituano. Aliás, o Ituano já há algum tempo já fazendo enfrentamentos contra o Ipiranga, e depois joga contra o São José em casa. Ou seja, o próximo jogo contra o Oeste é fora de casa. Imagino que, quem sabe, 1 ponto já é lucro para o Ipiranga, e depois recebe o Novo Horizontino, esse jogo que vai ser importantíssimo, porque o Novo Horizontino vem muito bem, é um termômetro. O primeiro turno ele é tão importante quanto o retorno. Então, o Ipiranga, se continuar nessa mesma toada, a chance de classificação, conforme as rodadas vão passando, ela se torna ainda maior. Muito bem, gente, vamos falar agora, só vou ter um anúncio aqui, olha, a informação que chegou pra gente agora há pouco, que o jogo que tinha aí marcado para amanhã do Atlântico foi transferido. Foi alterado amanhã, dia 30, para as 6 da tarde. Que horário era, Eric? Às 8? Sei lá. Aqui diz para mim que foi às 6 da tarde a transmissão do jogo do Atlântico. Jogo Atlântico e Joinville pela Liga Nacional de Futsal. Mas amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Porque agora o assunto é dupla Grenal. Vamos começar falando pelo Grêmio. Como é que está a situação no Tricolor? Crise, turbulência. E o caldo está fervendo. Ontem a geral do Grêmio, a geral do Grêmio é muito conhecida, a geral do Grêmio também com a camisa 6, a torcida organizada do Internacional e do Grêmio, a geral do Grêmio exigiu uma manifestação da direção, que não foi em entrevista coletiva, colocar o Diego Serri lá, que é o executivo de futebol, que chegou há pouco tempo, há um mês, aqui em Porto Alegre, para estar à frente da função de executivo de futebol do Grêmio. E a geral do Grêmio exigiu uma manifestação da direção, presidente Romildo Bolzan ou Marcos Herman, porque naquela despedida do Renato Portaluppi, em que houve uma série de aplausos, e o pessoal lá estava fazendo uma despedida para o Renato no Aeroporto Internacional de Porto Alegre, Aeroporto Salgado Filho, a torcida geral do Grêmio é que organizou toda aquela movimentação lá. E pediu, então, ontem, para que a direção do Grêmio dê algumas declarações, porque era para o time melhorar e parece que o time está piorando. Ontem o time treinou no CT Presidente Luiz Carvalho com o retorno do Alisson, na ponta direita deve estar à disposição do técnico Thiago Nunes, e já viajou. Caxias do Sul também me parece que está fazendo muito frio. O jogo acontece amanhã, Caxias do Sul, estádio Alfredo Jaconi, o Juventude, que vem de um bom resultado contra o Flamengo, ganhou, é verdade, num jogo em que me parece que a drenagem do estádio, não sei o que foi feito, o Juventude debaixo d'água conseguiu fazer 1-0 no Flamengo, um resultado inusitado, e vai entrar para a história com certeza. Mas o jogo amanhã, e até a informação do repórter Matheus Dávila da Bandeirantes, que conversou com alguns integrantes do Conselho de Administração do Grêmio, é que o técnico Thiago Nunes está respaldado para esse jogo contra o Juventude. Ou seja, por mais que se especule o seu relacionamento com o vestiário, o seu relacionamento com os jogadores, se o grupo de jogadores abraçou a sua ideia, e por mais que os resultados sejam péssimos, são 2 pontos, o lanterna da competição, a informação do Matheus Dávila é de que o Grêmio, mesmo se não conseguir vencer o Juventude, o trabalho da comissão técnica deve permanecer. A sequência do Grêmio é a seguinte: o Grêmio joga contra o Juventude na quarta-feira, no final de semana joga contra o Atlético Goianiense e depois contra o Palmeiras lá em Allianz Parque. Essa sequência deve ser definitiva para o trabalho do Thiago Nunes. Se daqui a pouco ele acaba tropeçando contra o Juventude e contra o Atlético Goianiense, a situação se torna insustentável. E o Internacional, Eric, que está com um novo treinador aí, né? Empatou diante do América na última rodada e agora venceu uma e empatou outra. Como é que está agora? Mas foi um bom resultado, porque o Internacional viajava para 2 desafios, um contra a Chapecoense, venceu, tirou o tabu de que não era capaz de vencer lá em Chapecó, na Arena Condá, conseguiu tirar esse tabu, venceu, empatou com a América, até então heróico, o Edenilson teve que ir para o gol, o Daniel salvou várias vezes,
4 pontos em 6 jogos, ótimo. Agora a sequência do Internacional. Amanhã joga contra o Porco, o Palmeiras, o técnico Abel Ferreira, que faz um campeonato à margem ali do que se esperava. Depois, olha a sequência do Internacional, Leandro. Corinthians, lá em São Paulo, no estádio do Corinthians, lá, na Arena Corinthians. Depois joga contra o São Paulo no Beira-Rio, Grenal na próxima semana, no domingo, e depois o jogo contra o Olímpia nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A sequência do Internacional, ela é duríssima. O Inter aí já vai ter um termômetro nessa sequência de jogos do que o Internacional vai brigar no Campeonato Brasileiro. Se vai ser por título do campeonato, se vai ser por vaga da Libertadores, vaga na Copa Sul-Americana, ou até mesmo brigar na outra metade da tabela, o que eu não acredito. Mas o Diego Aguirre tem muita coisa para corrigir, questão física principal, e a segunda, o posicionamento, a organização do sistema defensivo na bola aérea defensiva. Mas eu acho que o Internacional está bem e os resultados dão respaldo para o trabalho do técnico Diego Aguirre. Antes da gente encerrar, vamos falar da seleção brasileira que conheceu o seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil. Da Copa América. Será o Chile, Eric. Não deixa de ser uma Copa do Brasil, porque a Copa América está sendo sediada aqui. No ano passado foi também. Mas, tirando toda essa situação, eu assisti os jogos e vou continuar assistindo. A seleção brasileira joga contra o Chile. Uma veterana geração de seleção chilena, perdeu por 2-0 para o Uruguai, se classificou em 4º lugar. O Tite ainda não perdeu, tá muito bem nas eliminatórias, uma sequência extraordinária, relembrando até mesmo uma sequência nas eliminatórias lá da seleção de 70, seleção do Pelé, Tostão, Jairzinho, todo mundo lembra daquela seleção. Então eu acho que o Brasil passa até fácil pela seleção chilena nas quartas, que já estão definidas. Nós temos a matéria aqui no nosso site, essa foto aqui, quando o Brasil bateu a seleção chilena nas eliminatórias lá de 2018, os 3-0, e as quartas de final já estão definidas. Peru encara o Uruguai, a Argentina encara o Equador, e acho que o melhor desses jogos aí, a seleção uruguaia do Luis Soares e Cavani enfrentando a seleção colombiana, lembrando que os jogos já começam aí nesse final dessa semana, na sexta-feira, lá no estádio Engenhão do Botafogo, estádio Newton Santos, Brasil e Chile. Destaques do esporte com Eric Oliveira. Mais informações às 5 da tarde aqui na TV Bom Dia. Obrigado, Eric, até mais. Um abraço, Leandro, para todo mundo e bom frio. Vamos agora acompanhar a previsão do tempo, porque como o Eric falou, vem frio por aí. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Uma massa de ar frio de origem polar, associada a uma frente fria que atua aqui na região sul do país, vai provocar a queda acentuada das temperaturas. Na maioria das cidades, há possibilidade de geada. E de acordo com especialistas, esta é uma das massas mais frias e potentes deste ano. Vamos ver como ficam as temperaturas. Aqui em Erechim, a mínima será de -1 grau e a máxima de 8. A umidade relativa do ar ficará em torno de 46% e não há previsão de chuva. No município de Aratiba, a mínima será de 2 graus e a máxima de 12. E no município de Sertão, a mínima será de -1 grau e a máxima de 9. Mais informações e também outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha ao longo da nossa programação. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, nós falamos sobre constelação familiar com o terapeuta André Luiz. Veja e reveja essa entrevista agora aqui na TV Bom Dia com a Ragnar Azago. Uma boa noite para você que acompanha a TV Bom Dia. Está no ar mais um Bom Dia Entrevista que traz sempre programas com temas de relevância para você, espectador, que acompanha as nossas plataformas digitais. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o André Luiz, que é constelador familiar e vai falar um pouquinho do tema para a gente. Boa noite, André. Boa noite, Ragnar, tudo bem? Boa noite, pessoal de casa. Vamos começar falando sobre o que é a constelação familiar. Bom, então, Ragnar, para nós começar a falar sobre a constelação familiar, primeiramente a gente precisa iniciar falando sobre o criador delas, que é o Bert Hellinger. Bert Hellinger
nascido na Alemanha em 1925, filósofo, teólogo, pedagogo. Ele trabalhou com uma tribo na África do Sul, que é a tribo dos Zulus, dentro de uma ordem missionária católica, que permaneceu nela por cerca de 1970, por 16 anos. Dentro desse trabalho, ele teve um grande conhecimento sobre a vida, sobre a forma das relações, como se relacionar. Cerca de 1970, quando ele saiu dessa ordem católica, ele se envolveu com a psicoterapia, onde ele desenvolveu vários trabalhos, trabalhando com a terapia transpessoal, com a própria hipnose e também com a terapia familiar. Dentro desse trabalho, ele foi desenvolvendo o que hoje chamamos de constelação familiar. Então, para nós começar a entender o que é a constelação familiar, a gente precisa entender o que é um sistema. Um sistema, propriamente dito, ele pode ser ilustrado através do corpo humano. O corpo humano, ele possui órgãos. Esses órgãos, cada um com a sua função, e no momento que essa função ela não é bem executada, o sistema termina entrando em colapso, né? Ele termina entrando em desequilíbrio. André, por que tu está falando de sistemas? Porque a nossa família ela é um sistema. Então, um sistema onde existem membros e esses membros esses membros eles possuem uma posição, uma função dentro dele propriamente dito. Então, quando a gente coloca essa questão da ordem propriamente, nós temos a consciência de que o indivíduo precisa saber exatamente qual que é o lugar dele. Então, quando falamos nesse sistema ainda, a gente herda não só traços genéticos, mas também traços comportamentais, crenças, costumes em si. Então, o que isso tem a ver, André, com as constelações familiares? Bem, esses sistemas, eles são regidos por forças, por leis. E essas leis, elas têm uma ordem maior, né, que Bert Hellinger falava que ele não sabia explicar o que era. Né? Então, essa ordem executada da forma correta, a gente tem harmonia. Então, a gente pode começar a falar sobre o pertencimento. O pertencimento, o que é o pertencer? É o desejo do ser humano de estar presente na família. E é um direito dele também. Então, quando ele se sente excluído ou acontece alguma exclusão no sistema, o desequilíbrio e a desarmonia tendem a acontecer. Entendendo o pertencimento, a gente pode passar para o equilíbrio, o dar e o receber. Então, quando eu dou algo, você me dá algo, e assim vice-versa, acontece a troca. Para uma relação bem-sucedida acontecer, é interessante as pessoas saberem que eu dou um pouquinho, a pessoa dá um pouquinho, e dá um pouquinho mais. Aí eu recebo aquele um pouquinho mais, e dou sempre um pouquinho mais. Dentro dessa harmonia, não excedendo, eu consigo ter o famoso amor. Então, a partir disso, eu posso pensar assim, mas o que acontece a desarmonia? Como é que acontece a desarmonia nas trocas, né? Quando a pessoa pensa em dar demais, ela dá para a pessoa e a pessoa se sufoca com isso. Né? Ela termina aprisionando a pessoa porque ela não se sente segura o suficiente e ela tem que entregar mais do que propriamente a pessoa está querendo receber. Então, nesse processo existe o oposto também, que é o querer obter vantagem. Quando eu quero obter vantagem numa troca, eu tenho desequilíbrio também.
Então, essa lei, essa força que rege, quando qualquer relação é infringida, a gente tende a enfrentar problemas das mais diversas áreas. Seguindo essa ordem, nós podemos falar sobre a hierarquia, a ordem propriamente dita. Aí sim, é onde o ser humano tem que saber exatamente o lugar dele. Saber que quem veio antes precede e é maior em relação àquilo. Por isso que papai e mamãe são sempre maiores. Certo. E para que a terapia serve? Explica pra gente. Bom, a terapia ela serve para os mais variados tipos de situações que acontecem na vida de um ser humano, inclusive de dificuldades financeiras, socioafetivas, profissionais, todos aqueles problemas que realmente incomodam, tem como a gente olhar para esse movimento que está acontecendo na vida do indivíduo com mais clareza, com mais discernimento, através do entendimento dos elementos que estão compondo aquela situação. Aquelas situações que as pessoas não sabem explicar o porquê acontecem, a terapia também auxilia? Exato. Por exemplo, um ciclo repetitivo, né, que acontece na vida do indivíduo e ele se vê, repetiu aquela situação inúmeras vezes e quando vê ele está executando ela de novo. Né? E daí então a gente pode estender isso para todas as esferas. Né? Mais uma vez, relacionamentos, profissional. Né? Então, é basicamente isso. Certo. E como que ela acontece? Conta um pouquinho pra gente. Então, como eu estava falando sobre os elementos, quando a pessoa chega numa constelação familiar, você mesmo já constelou, ela tem início com uma breve conversa, onde a pessoa expõe a situação e o constelador vai identificar os elementos que precisam ser olhados, e aí a pessoa, a partir disso, vai começar a posicionar esses elementos conforme a configuração interna dela, como que ela olha. Dentro de uma constelação em grupo, existe aquela situação dos elementos sentirem exatamente o que a força a esfera daquele elemento está trazendo ali e expõe isso trazendo luz. Então, o que a constelação traz? Ela traz exatamente essa questão da consciência, né? A famosa luz das constelações familiares, consciência para a situação, tomar discernimento do que está acontecendo. Então, seria basicamente essa estrutura que o indivíduo consegue construir dentro de si a partir deste novo olhar. Certo. E é um método só que é utilizado? Quantos métodos existem dentro da constelação familiar? Então, eu vou te falar os que eu conheço. Tá? Ok. Não sei se existem mais, mas eu, por exemplo, trabalho com constelação familiar com bonecos, na água e em grupo. Mas eu sei que ainda existe o desenho sistêmico e a constelação com cavalos. Legal. Além desses métodos, eu ainda não conheço, né? Não tive contato, então eu não poderia falar. Certo. E para quem que essa terapia é indicada? Para todo aquele indivíduo que chega naquele ponto de estafa, que ele não consegue se movimentar, que ele está estagnado, que ele não consegue resolver a situação, essa terapia seria basicamente indicada para isso. Certo. E fale um pouquinho sobre o evento que vai acontecer no mês que vem aqui em Erechim, que você vai ministrar, isso mesmo? Isso, dia 24 de julho tem início. Então é a Jornada das Constelações, onde nós vamos estar abordando esses temas, né? Exatamente as leis sistêmicas, uma em cada módulo, onde nesses módulos a gente vai ter dinâmicas sistêmicas e durante a tarde a gente vai abrir as constelações necessárias para o pessoal que estiver lá a fim de se trabalhar. Muito bem. André, eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre as constelações, de que às vezes elas não acreditam que os bonecos possam se movimentar sozinhos na água. Explica um pouquinho pra gente desse fator. É a própria energia da pessoa que movimenta esses personagens? Então, as constelações familiares, elas são baseadas na fenomenologia. Então,
aquela situação que está acontecendo ali nada mais é do que um fenômeno. E o constelador, ele aprende a interpretar esse fenômeno. Existem pessoas que gostam de mistificar, né? Mas ela nada mais é do que uma técnica que não tem misticismo nenhum e ela é explicada através da fenomenologia. Muito bem. Então a gente conversou com o André Luiz, que é constelador familiar. Esse tema de muita relevância, um tema muito importante para você também que enfrenta algumas dificuldades, não sabe o porquê de alguns desafios que estão acontecendo em sua vida. E pode também seguir o André nas redes sociais. André, muito obrigada pela sua participação. Deixe aqui também as suas redes sociais para o pessoal poder acompanhar. O meu Instagram pessoal é andreluizribeiro.dos e o Instagram profissional é Instituto Ventos do Saber. Lá todo mundo vai te encontrar. Isso, e vai poder ver os seus lá, conteúdos. ver o trabalho que eu executo, né? Vai poder ver bem um pouquinho mais da minha vida. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Se você perdeu esse Bom Dia Entrevista, fique calmo, viu? Logo mais às 7 da noite, nós vamos reprisá-lo no programa Bom Dia Entrevista Especial. Hoje, aliás, tem 2 Bom Dia Entrevistas, às 7 e às 8 da noite. Não perca, tá bom? E o nosso Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas do site www.tvbomdia.com. Um ótimo dia para você, viu? E se aqueça, viu? Porque tá frio demais. Até mais, gente. Tchau, tchau.